Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de Direito e Bioética. E será que nós temos todo o tempo do mundo? Seremos eternamente jovens? Nosso suor que é tão sagrado e deveras sério que até às vezes se torna selvagem. É com um pouquinho de Legião Urbana que nós iniciamos a nossa segunda aula de Direito e Bioética. É indiscutível, nos dias atuais, dizer que a humanidade está assistindo uma verdadeira revolução provocada pela biotecnologia e pela biomedicina, trazendo uma série de questionamentos jamais pensados por qualquer ramo epistemológico ou cognitivo ou do conhecimento, como vocês acharem melhor. Questões relativas ao aborto, à eutanásia, à ortotanásia, o transplante de células-tronco, a problemática do pró-embrião, do embrião, de anencefalia, da clonagem, da manipulação do genoma humano, são assuntos que envolvem a vida e a morte de nós, seres humanos. O termo bioética, apesar de desconhecido por muitos de nós, não é uma novidade. Ele vem sendo utilizado desde o início dos anos 70 para designar o ramo da ética aplicada que discute os avanços da biomedicina e da biotecnologia, o impacto destas para conosco, homens, né, sujeitos de direito, caracterizando-se como um conjunto de pesquisas, de práticas, via de regras pluridisciplinares. São plurais, se aplicam no todo, e fixando regras para possibilitar o melhor uso de todas essas tecnologias por intermédio de conselhos morais, sem poder de coação, sem poder de punição. É a nossa consciência moral. E aí vem o direito, como ciência, através do seu conjunto de normas que são impostas de forma coercitiva pelo Estado, detentor do poder, detentor do ius puniendi, do direito subjetivo de punir, e busca normatizar e regulamentar as condutas de todos os indivíduos da sociedade. Todavia, muitas vezes, demora a se adaptar aos novos fatos, disso resultando que relações sociais relevantes permaneçam sem normatização na esfera jurídica. Os caminhos da ciência biológica e do direito vão se entrecruzando muitas vezes e coincidem agora e se encontram junto ao desenvolvimento de toda a engenharia genética, dos avanços da biomedicina, da biotecnologia, e no impacto que estas vêm provocando sobre nós, homens, seres humanos, sujeitos de direito. E como resolver essas questões em âmbito judicial? No campo da bioética, ainda não é suficientemente esclarecido e regulamentado juridicamente. Se o juiz que representa o próprio Estado não pode deixar de decidir uma questão que lhe é posta para julgamento, como devemos agir, o que devemos fazer. Por isso a importância do estudo do direito e a bioética. O direito pode e deve se valer, então, de alguns princípios, que são os princípios norteadores da bioética, que nós vimos no nosso encontro passado, para formar uma forma de operacionalizar e melhor responder às questões que tanto causam perplexidades na nossa sociedade. Hoje nós temos a positivação de alguns pontos relativos às questões da bioética no direito e que se encontram dentro dos ramos jurídicos específicos, como o direito constitucional, o direito civil, o direito penal. O direito constitucional,
ele vai acabar se relacionando com a bioética quando ele se depara com as novas indagações surgidas em decorrência das novas tecnologias, que devem sempre se basear nos princípios da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade do corpo humano e do direito absoluto à vida, lembrando que nós morremos no dia em que nós nascemos, né? Nós já começamos a morrer no dia em que nós nascemos. A relação do direito civil com a bioética também é muito grande, especialmente nas áreas relativas ao direito de família, de sucessões, por exemplo, no campo das novas tecnologias de reprodução artificial, se o espermatozoide for do marido, mas o óvulo não for da sua esposa, teríamos um filho sendo apenas de metade do casal. Como que solucionaríamos isso? Com o direito penal, a relação da bioética também vai ser muito íntima, muito próxima, e para estabelecermos um exemplo, nós podemos destacar a fertilização in vitro, que sempre sobram óvulos fecundados que não são aproveitados. E o que deve ser feito com esses óvulos? Jogado fora? Haveria um crime se jogar fora? Estaríamos diante do tipo penal do aborto ou estaríamos diante da hipótese legal, indireta do crime de aborto ou estaríamos diante de uma situação absolutamente normal? Joga fora e pronto. O direito ele deve, portanto, o mais rápido possível apresentar respostas para nós e para toda a sociedade que sejam cada vez mais satisfatórias a essas novas situações fáticas, a esses fatos que acontecem na nossa vida em sociedade, normatizando os efeitos dessa revolução biotecnológica, é a revolução tecnológica da vida sobre a sociedade. Não foi por isso que se não surgiu como um novo ramo da ciência jurídica o biodireito, a bioética, que são uma espécie de microsistema jurídico que vão trabalhar com os avanços da biomedicina e da biotecnologia, com esses enfoques inovadores, tendo como fontes imediatas a bioética, biogenética e levando sempre em consideração a vida como o seu objeto principal. Ética e direito, bioética e biodireito devem estar agindo em conjunto para assegurar os bens maiores a serem tutelados não só pelo Estado, mas pelo direito internacional, dos direitos humanos e da bioética. E com isso nós destacamos a dignidade, a vida, a essência da pessoa humana. Apenas algumas reflexões iniciais para que vocês se atentem um pouco e comecem a refletir mais sobre essas questões relativas ao direito e à bioética. A bioética é sempre a nossa consciência moral, né? Ela é fruto das nossas reflexões e da nossa cultura. Como de praxe, nós iniciamos a nossa aula com o pensamento reflexivo do dia. A partir da semana que vem, nós iniciamos as nossas apresentações temáticas, né, com os seminários. Quem ainda não tem grupo, entre num dos grupos, e os momentos reflexivos passarão a ser de vocês. Então, na semana que vem, o grupo 1 vai apresentar sobre a transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová, e o grupo 10 é que vai fazer a abertura com a reflexão do dia, para nós pararmos para analisar um pouco. E a reflexão nossa de hoje, então, é tempo perdido. Todos os dias, quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Será que nós temos todo o tempo do mundo? Sabemos aproveitar todo o tempo do mundo?
Ou será que a tecnologia tem reduzido o nosso tempo? Será que as 24 horas do nosso dia têm sido suficientes para lidarmos com todos os problemas, solucionarmos todas as questões, estudarmos, trabalharmos, desenvolvermos todas as nossas atividades diárias? Todos os dias antes de dormir, lembre e esqueça. Como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor é sagrado e cada vez mais sagrado. É bem mais belo que sangue amargo. É tão sério e selvagem, se torna selvagem. Veja o sol desta manhã, que às vezes para nós parece cinza, mas não é cinza, depende do nosso olhar, do nosso modo de ver as coisas. A tempestade pode chegar, mas ela sempre vai se dar cor com que os nossos olhos vão ver. Sejam castanhos, azuis, verdes, vai depender de nós. Então, nos abracemos cada vez mais forte e juntos busquemos, embora distantes, termos amor próprio acima de tudo, termos amor para com os outros, com a fraternidade, e isso vai deixar as luzes acesas para que nós tenhamos muita esperança, inclusive naqueles nossos pensamentos, desejos e anseios que às vezes estão escondidos, que nós prometemos a nós mesmos, ou até mesmo a outrem, ou que ninguém nem prometeu, porque a gente deixou guardado, escondidinho em algum lugar lá dentro do coração. Mas nós somos eternamente jovens, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para se dedicar, nunca é tarde para buscar os nossos sonhos, e nós nunca teremos perdido o nosso tempo. Que nós saibamos utilizar o nosso tempo cada vez mais. E a biotecnologia, a bioética, o biodireito, nos traz essas reflexões. O que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? Nós estamos utilizando o nosso tempo ou estamos desperdiçando com a tecnologia e nos intoxicando, destruindo valores que antes eram tão prodígios, hoje são tão decantados perante a nossa vida em sociedade? A nossa temática de hoje gira em torno, então, das limitações da normatividade na contemporaneidade, dos limites que fazem com que a bioética, a criação de leis específicas para a bioética contemporânea, né, sejam limitadas. A proteção do ser humano, a apropriação de bens, o ser humano não deve ser visto como um bem, e sim como um ser humano, um sujeito de direitos, que passa por um processo de transformação evolutiva diariamente, todos os dias, a cada milésimo de segundo. Qual a relação de tudo isso para com o direito civil? A biotecnologia está relacionada ao nosso todo. A cada milésimo de segundo do nosso tempo, a biotecnologia está presente na nossa vida. Uma das características mais marcantes da modernidade é certamente a autonomia das ciências. É na modernidade que as ciências começam a se tornar autônomas, porque até então nós tínhamos as ciências, porém, vai ser com a modernidade, final do século XVIII, século XIX, modernidade, que tudo começa a se estruturar. Porque o que prevalecia até então, religião, filosofia, sociologia, a partir daí tudo começa a se subdividir e nós vamos ter os ramos das ciências, né? Ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas ou da natureza, e é na modernidade que isso vai acontecer. Lembrando que a modernidade vai ser o período do iluminismo, do renascimento, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Industrial, conquista de novos direitos, as mulheres adquirindo um certo início de empoderamento, porque esse empoderamento vai se dar no século XXI, né? Então, nós temos características específicas que representam a modernidade. Por isso, devemos tomar cuidado quando formos produzir os nossos textos, a monografia de conclusão de curso, os artigos para os congressos,
e nós temos sempre o hábito de colocar a palavra modernidade, né? E nós temos que tomar cuidado, porque tem características específicas que são diferentes da contemporaneidade. No decorrer do tempo, essas características marcantes, né, da modernidade, que subdividiram a ciência, foram se acentuando com o avanço das tecnologias de ponta, e a consequência disso foi a crescente especialização do saber. O saber foi sendo mais dissipado, mais divulgado. Vai ser após a Segunda Guerra Mundial que alguns filósofos da escola de Frankfurt, como Adorno, por exemplo, vai constatar a razão moderna que, tendo prometido liberdade, igualdade, fraternidade, lemas da Revolução Francesa, acabou por condenar uma parcela da humanidade aos horrores dos campos de concentração. Vai ser diante dessa situação que o filósofo Habermas, em meados de 1929, com a teoria do agir e a teoria da comunicação, ele entende que era preciso passar por uma razão instrumental, caracterizada pela instrumentalização do conhecimento pelo poder, por uma razão comunicativa, responsável pela criação de um espaço público, no qual o diálogo, como condição de possibilidade, deve permitir a construção de uma sociedade eticamente responsável. Então, em meados de 1900, nós já vamos ter grandes discussões sobre a criação de um espaço destinado a pensar as modernidades, as tecnologias, que naquele período era algo extremamente inovador. O que nós vivenciamos hoje é muito inovador, ninguém sequer imaginava que nós estaríamos vivenciando isso, e daqui a 10, 15, 20 anos, isso que nós estamos vivenciando já estará ultrapassado. Todo esse ultrapassar no pensamento de Habermas vai se dar por intermédio do diálogo. É esse diálogo, essa relação dialética, política entre pessoas, que vai fazer com que se desenvolvam as teorias da comunicação, que hoje nós chamamos de teorias da informação. E aí vem os cursos de tecnologia da informação, não é? E para o Adorno, o filósofo Adorno, ele vai dizer que tudo isso tem uma estética, tem uma forma específica de se dialogar, de se escrever, de se discutir os assuntos propostos. A bioética, ela vai ser filha, então, dessa razão comunicativa, que é fruto da estética do Adorno e que é fruto da teoria da comunicação do filósofo Habermas, que vai tratar da dialética especificamente. E justamente por isso, não pode ser concebida como uma disciplina específica, sendo a única responsável pelo diálogo interdisciplinar entre disciplinas sobre as questões éticas levantadas pelas decisões clínicas e pelos avanços científicos e tecnológicos. Ou seja, a bioética vai ser interdisciplinar no sentido de que ela se correlaciona com a ciência, com a biotecnologia, com a tecnologia em si, não é? E nessa relação entre cliente e paciente, ou médico e paciente, cientista e paciente. Também não deve ser compreendida como uma tarefa própria de alguns profissionais, como filósofos, teólogos e juristas, pois a responsabilidade ética é de todos. É óbvio que cada filósofo vai ter o seu pensamento a respeito da bioética. Cada teólogo vai ter a sua reflexão e o seu pensamento baseado nos seus dogmas quanto à bioética. E nós, juristas, também. Nós, juristas, vamos aceitar o todo, mas nós vamos aceitar esse todo por intermédio da razão, e não por intermédio da emoção, tanto quanto os filósofos e mais ainda os teólogos
que vai ser a religiosidade, né? Os dogmas, cada crença, cada fé vai interpretar de uma maneira diferenciada. Por isso que nós, juristas, devemos sempre analisar pela razão, nunca advogar em causa própria, por exemplo, porque vamos agir pela razão, pela emoção. Sempre temos que ter o nosso advogado para ele agir com a razão, senão nós agiremos sempre pela emoção. É como uma arca, tal como a de Noé, que a bioética deve ser compreendida. Em meio ao dilúvio dos questionamentos provocados pelo progresso da ciência e pelo aparecimento de novas tecnologias médicas, ela deve abrir em seu interior o diálogo às várias disciplinas que representam as riquezas e peculiaridades do pensamento humano. Essas peculiaridades do pensamento humano estão presentes em todos os ramos do direito, que vão acabar se correlacionando para com a bioética, tornando-a mais do que interdisciplinar. Ela passará a ser trans e multidisciplinar, abrangendo um grande todo, porque ela é fruto da ética e a ética vai ser fruto da moral. Com isso, nós vamos passar a discutir qual é a verdadeira relação entre ciência, moral e ética. Tudo isso vai representar um conhecimento muito complexo e que deve sempre ser o elemento que vai distinguir a bioética do isolamento, criado pela obstinação científica das especializações, pois se as ideias simples conduzem à barbárie do conhecimento, o conhecimento complexo deverá conduzir à civilização das ideias, ou seja, os cientistas cada vez se isolam mais perante a obstinação de criar um novo. Quando eu digo cientistas, não só na questão da biotecnologia, da biomedicina, como também do direito e de outras áreas. Quando adentramos a vida acadêmica, vocês se adentrarem, optarem por isso, vocês vão observar que vocês se isolam da vida em sociedade. Isso torna algo que nos obstina a sermos cada vez mais técnicos, mais científicos, buscar mais fundamentações de verdade. E isso tem os seus lados positivos e tem os seus lados negativos. Então, nós temos que controlar tudo isso. E aí eu trago a imagem para vocês do Frankenstein. O Frankenstein, sempre que nós falamos em bioética, vem na nossa mente a figura do Frankenstein, não é? Da criação de um homem. Será que nós temos esse poder de criar um homem? Nós já tivemos testes na ciência, podem pesquisar na internet, da troca de cabeça, salvo engano, devo ter falado na aula passada para vocês, da pessoa com deficiência que se submeteu a tirar a sua cabeça para ser colocada no corpo de uma pessoa que havia falecido. E esse teste foi feito com macacos, deu certo, entre aspas, e fizeram neste sujeito, um americano, que se propôs, pagou por isso, uma equipe médica de 150 médicos, fizeram a cirurgia, congelaram o corpo dele, congelaram o corpo do decujus, trocaram a cabeça e não funcionou. Vocês vão pesquisar no Google, vocês vão ver que aparece lá que foi positivo o resultado, mas é fake news, não foi positivo, não temos como religar todas as veias, as artérias e por aí vai. Isso seria um desrespeito para com a tecnologia, para com o direito, para com os teólogos, para com os filósofos. A que ponto nós estamos chegando, que nós estamos nos submetendo a coisas que parecem ser grandes aberrações. A moda hoje é fazer determinados preenchimentos em consultórios dentários, e as pessoas estão indo e pagando valores altíssimos. Olha o quanto de propaganda tem no Instagram e no Facebook desses procedimentos realizados em consultórios dentários.
todos aplaudindo, todos adorando, todos fazendo orçamento. Esse é o profissional adequado para fazer esse tipo de procedimento? Por que nós fazemos esse procedimento? Será que é em prol de uma estética, de uma imposição ideológica? A bioética está por detrás disso? A biotecnologia está por detrás disso? E se eu for no consultório dentário e fazer esse preenchimento, esse procedimento aí que está super na moda, e ele me causar algum transtorno, algum problema? Eu vou buscar o judiciário. E o judiciário vai entender o que nesse primeiro momento? Que o profissional da ortodontia ou da odontologia não é o profissional apto para o desenvolvimento desta atividade, porque temos cirurgiões plásticos específicos para isso, que já têm a sua responsabilidade civil. Imaginem dentro dos consultórios dentários. E nós estamos nos propondo, nos submetendo a esses tipos de procedimento. Isso significa que nós estamos desvalorizando os nossos eus, o nosso tempo. Nós não aceitamos o tempo. Nós morremos desde o dia em que nós nascemos. Nós temos que aceitar algumas mudanças. Por isso, nós temos que pensar no direito e no direito do próprio corpo, onde nós vamos discutir a questão da escolha. Quem escolhe sou eu sou livre. O direito me dá essa liberdade. Eu escolho onde eu quero fazer o meu procedimento. Só que a partir do momento em que ele der errado, é o direito que vai solucionar, que vai ter que trazer uma solução. E o juiz precisa de respostas prontas. No final, nós vamos ter um exemplo de algo que foi sancionado esses dias aí e está super em voga. Deve-se excluir a possibilidade jurídica de que uma pessoa seja considerada coisa e venha constituir em sua integridade objeto de direitos ou de poderes de outra pessoa. Nós somos os donos dos nossos corpos, nós temos que manter o controle sobre eles. Existe uma síndrome chamada síndrome de Procrusto ou Procuste. Procurem depois, senão eu mando para vocês. Ela é a síndrome que conta a história de um hospedeiro, e este hospedeiro, ele tinha camas de ferro na sua hospedaria. E as pessoas que chegavam para se hospedarem na sua hospedaria tinham que caber nas camas que ele tinha. Se essa pessoa não coubesse, ele cortava os pés ou ele cortava a cabeça. Porque para ele o padrão correto era o mesmo tipo físico dele, o padrão dele, o tamanho dele. Então ele cortava os pés ou ele cortava a cabeça. Isso é a síndrome da estética de Procrusto. E essa síndrome se mostra presente no nosso dia. São as imposições tecnológicas, biológicas, que são impostas na nossa fisionomia, nos nossos hábitos alimentares e por aí vai. Tudo isso é imposto por intermédio dos meios de comunicação em massa, rádio, cinema, os streamings, as séries, né, que vocês assistem, não deixam de assistir porque são viciados, né? Até no videogame tem imposições ideológicas, na moda, né, com as modelos, todas as meninas querendo ser loiras, magras, os homens todos bombados, fortes, são imposições ideológicas. E até que ponto nós estamos aceitando o nosso tempo e nos permitindo fazer uso do nosso corpo, que o nosso corpo seja um objeto. Nós estamos autorizando a liberdade nossa. A bioética é isso. A respeito da natureza jurídica do direito sobre a própria pessoa, sobre cada um de nós, não se deve falar em propriedade. Ele não é um direito patrimonial, é um direito pessoal, sui generis, do qual derivam consequências de grande importância. A lei não concedeu para os indivíduos, ao usar o corpo, cometa abusos, se estropie, se mate.
constituem limites à sua faculdade de imposição dos bons costumes e os princípios da ordem pública. De uma forma geral, o direito já abrange essas relações, essas questões de acordo com o nosso corpo, com a nossa liberdade, o uso do nosso corpo, nos impondo alguns limites, mas muitas vezes nós ainda ultrapassamos esses limites, e o direito prevê isso por intermédio dos costumes, da formação valorativa moral, que se torna ética, e dos princípios de garantia da ordem pública, da segurança pública. Mas nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio, não é a nossa vontade. O livre-arbítrio, ele é reconhecido e aceito no homem em relação com os atos que visam ao mundo exterior. Também deve sê-lo nos que visam a sua pessoa. Em nossas mãos está destruir nossa própria vida, suicidarmos-nos, mutilar nosso corpo, etc. Colocar um piercing é mutilar corpo. Fazer tatuagem é mutilar corpo. E nós nos permitimos a isso. Porém, isto não é usar de um direito, é abusar dele. Não é próprio das faculdades que integram o domínio destruir a coisa sobre a que pesa, sem uma causa que o justifique isso. Antes de mais nada, não há como não garantir aos sujeitos de direito o direito à vida, pois dele dependem todos os demais direitos da personalidade. Por intermédio do direito à vida, que corresponde aos direitos da personalidade, é que nós vamos dar ênfase à existência e à importância da bioética. A vida humana, ela passa a ter um grande significado quando nós voltamos os nossos olhares para a bioética. O significado da vida humana, seja qualquer que seja a sua origem, o seu fluxo vai ser sempre uma projeção coletiva, contínua, transmissível, comum a toda espécie humana e presente em cada indivíduo humano, enquanto depositário, continuador e transmitente dessa energia vital, global, mas tal fluxo singulariza-se, automatiza-se em cada indivíduo, dado que cada novo ser possui, desde a concepção, alguns caracteres diferentes dos de cada um dos seus progenitores, e é o sujeito de uma dinâmica própria e autônoma. Nós seguimos as características dos nossos genitores, nós vamos ter as nossas consciências morais, a nossa ética, as nossas atitudes, num primeiro momento, espelhada na deles, mas num segundo momento, passa a ser nossa, passa a ser própria. Sendo a vida humana um processo moldado numa certa natureza, importa ter presente que na caracterização da natureza humana em si mesma, não será decisivo o grau da sua evolução, mas a sua estrutura dinâmica. Parece, assim, inegável a existência da vida humana no nascituro concebido, uma vez que ele, desde a concepção, emerge como ser dotado de uma estrutura e de uma dinâmica humanas autônomas, embora funcionalmente dependentes da mãe. Assim, dever-se-á considerar o nascituro como um bem juridicamente protegido. Temos teorias para isso, não é? Ainda que constitucionalmente protegida, não podemos fechar os olhos às verdadeiras limitações ao direito à vida, ou melhor dizendo, as hipóteses nas quais o direito à vida pode ser violado. O direito à vida, para nós, tem ares de eternidade. Mas é como eu sempre ressalto a vocês, nós começamos a morrer no dia em que nós nascemos. Que eternidade é essa? Essa eternidade vai ser fruto da nossa fé. E por intermédio dessa fé, ela começa a se misturar com a ciência e nós buscamos a vida eterna a todo custo. Por isso nos submetemos
a biotecnologia, a biociência, a biomedicina, e isso vai trazer reflexos na nossa vida, no nosso tempo, no nosso eu, na nossa liberdade. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Diante disso, nós temos como uma primeira espécie de a previsão constitucional da pena de morte, ainda que somente cabível em ocasião de guerra declarada, vai constituir ela uma primeira exceção ao direito à vida. Porém, eu não considero nem a pena de morte, no caso de guerra declarada, como uma exceção do direito à vida, tendo em vista os nossos tratados, decretos de direitos humanos, nos casos de guerra, em que nós temos que proteger os refugiados e os prisioneiros da guerra. Se nós vamos protegê-los por intermédio dos tratados internacionais aos quais nós somos signatários, aos quais nós fazemos parte, como é que nós iremos aplicar a pena de morte? Nós não iremos aplicar a pena de morte, nem em caso de guerra declarada. Encontramos outra situação legitimadora na legítima defesa. Não se pode impedir que alguém injustamente agredido se defenda, empregando os meios necessários e suficientes para repelir a agressão, mesmo que para isso acabe por tirar a vida de outro. Então, nós temos situações jurídicas em que nós seremos, não responderemos pela prática de um possível crime por estarmos defendendo a nossa própria vida, não é? Relacionado à crença novamente? Sim, não é? Estamos relacionando a nossa vida a alguns dogmas de fé, depende da religião, vocês vão ver que a legítima defesa também está presente. Em estado de necessidade, também pode-se chegar a eliminar a vida de alguém, desde que para salvar de perigo atual, não provocado voluntariamente, desde que não haja outra forma de evitar o dano, direito de que se é titular ou de outrem, cujo sacrifício não era razoável exigir, né? São as excludentes de ilicitude. Entre outras hipóteses, temos o aborto necessário, no qual se salva a vida da mãe em detrimento da vida do concebido, a eutanásia, o suicídio assistido, né? Alguns mapinhas mentais que eu mandei lá para vocês no nosso grupo do WhatsApp hoje. Conforme nós podemos destacar e observar, a bioética ela está presente em todas as relações jurídicas, em todos os fatos que acontecem na nossa sociedade. Teoria tridimensional do direito Miguel Reale, fato, valor e norma, todos aqueles fatos nós temos a bioética presente. E a sociedade vai valorar por intermédio da sua liberdade, da sua consciência moral, vai dizer o que é certo e o que é errado. E na bioética, especificamente ligada à biomedicina, ligada à biotecnologia, nós temos que ter soluções, normatizações específicas. Formamos a teoria tridimensional do Miguel Reale, fato, valor e norma. A utilização das células-tronco em relações transgênicas, por exemplo. O direito sendo fruto e objeto da cultura, mostra-se cada vez mais necessário e presente, tornando-se inclusive um objeto de tecnologia que, criada, desenvolvida pelo homem, fez do direito também o seu objeto. Com isso, o importante de nossa reflexão é o ressalte ao caráter psicológico que envolve todas essas relações jurídicas, tidas como exemplos relativos à bioética, conforme passaremos a tratar nas nossas próximas aulas, dentre tantos outros temas instigantes que iremos discutir. A psicologia ela vai estar muito presente em todas as relações da bioética, da biotecnologia, da biomedicina, com relação aos transgêneros. Eu já estou em contato com uma pessoa transgênera para que ela faça uma palestra para nós, ou que participe de uma das nossas aulas, e com um psicólogo
do Conselho de Psicologia de Goiás. Então, eu só estou fechando data com eles, tentando conciliar se para eles fica melhor um dia à noite ou numa das nossas tardes de encontro, para que eles participem e falem dessa questão psicológica, para depois nós debatermos a questão jurídica, né? Após a análise psicológica de cada um deles, para que nós possamos entender melhor, porque nós que estamos meio que de fora não conseguimos visualizar muitos sentimentos, muitas emoções, às vezes deixamos passar batido, isso é bobeira, resolve assim, que é mais fácil. E não é isso, envolve muitas questões aí. Dentre temas que nos chamam muito a atenção, nós podemos destacar o regulamento de políticas públicas em reprodução assistida por casais soroconcordantes homoafetivos, né? Se existem políticas públicas para os casais homoafetivos constituírem as suas famílias, e principalmente naqueles que possuem o vírus do HIV, da AIDS, que é o tema 6, que eu destaco aqui. Como observar isso numa perspectiva jurídica? A judicialização da saúde e medicalização, uma análise das orientações do Conselho Nacional de Justiça. O que o Conselho Nacional de Justiça fala da judicialização da saúde? O que o Conselho Regional de Medicina fala desse processo de judicialização da saúde, em que o direito tem que estar presente, auxiliando junto à busca de solução de possíveis conflitos médicos, embora se tenha um código de ética na medicina ou até na odontologia, no caso da estética que nós falamos anteriormente. O ensino da bioética e as escolhas temáticas dos estudantes, se é necessário o ensino da bioética nos cursos de direito e não só nos cursos de direito, no ensino médio também. Será que é importante trazer essas reflexões para a formação dos sujeitos, dos cidadãos, para o exercício da cidadania? O biodireito como uma disciplina autônoma, hoje nós temos o biodireito como sendo uma disciplina autônoma, embora não esteja aplicada em todos os cursos jurídicos do Brasil, ele já é considerado uma disciplina autônoma. As concepções teóricas sobre a bioética, biodireito e a dignidade humana, quem são os teóricos que vão tratar dessas relações da vida relacionada à ética, ética essa que é fruto de moral, da vida para com o direito, com as teorias do direito da personalidade, e que tudo isso faz influência à dignidade da pessoa humana, que é sempre objeto de estudo principiológico por nós, né? Quando Humberto Ávila vem trazer os conceitos dos princípios, ele vai inclusive ressaltar a dignidade da pessoa como um dos maiores princípios que regem a nossa vida. Porém, nós não podemos hierarquizar os princípios, assim como nós hierarquizamos a lei, colocando a Constituição Federal no topo supremo de todas as normas. Os princípios, nós não podemos fazer isso. Os princípios estão todos no mesmo patamar de igualdade, até porque eles são extraídos, são a essência do que há de melhor dentro do ordenamento jurídico. HIV, AIDS e reprodução, que nós falamos, a perspectiva jurídica em análise, as pessoas portadoras de HIV, AIDS, devem ter garantidos o seu direito à reprodução. Temos estudos sobre isso, já temos comprovações de que não é porque são portadoras, tanto nas relações hétero como homo, essas pessoas podem gerar filhos sem o vírus, que não estejam contaminados. O biodireito, numa perspectiva constitucional, que vai tratar do direito à vida, né, da integridade, da intimidade na era genética. Será que o biodireito, a bioética,
a biotecnologia, a biomedicina, que nós podemos utilizar tudo isso como sinônimo, será que isso, nós sabemos que cuida da intimidade, da nossa liberdade, da nossa vontade, mas será que tudo isso pensa numa integridade da pessoa, do sujeito de direito, ou é uma questão de integridade genética em prol da tecnologia, bola para frente e vamos fazer e testar tudo que der na telha? O direito tem que trazer um freio para isso, o direito tem que solucionar isso, normatizar isso de uma forma mais específica. Para isso, nós vamos ter a formação de alguns comitês relativos à bioética. A vida e a norma como valores supremos do ser humano, a previsão constitucional do biodireito. O direito à vida, que já é o nosso bem maior, o nosso bem supremo, eles são tidos como hoje na nossa sociedade? Será que desvalorizados pelo fato de que nós não usufruímos do nosso tempo, achando que o nosso tempo pode ser perdido e não aceitamos a nossa evolução, o nosso processo evolutivo e buscamos cada vez mais uma mudança fisiológica, inclusive estética, como salientaria Adorno, Hegel, o próprio Nietzsche com suas críticas. Algumas polêmicas envolvendo a utilização de células-tronco embrionárias no Brasil, um desafio à inovação jurisdicional. Será que o nosso judiciário está pronto para decidir sobre as questões relativas à utilização de células-tronco embrionárias, a produção dos grandes produtos de beleza e de estética que todos nós fazemos uso? Não adianta dizer que nós não fazemos uso, porque todos nós utilizamos. A proteção da vida embrionária, a repercussão no campo jurídico e ambiental, uma vez que nós estamos inseridos dentro de um sistema normativo, dentro de um hábitos ecológico, que é um ambiente cultural, que nos impõe ideologias culturais, éticas, prezam pelo direito à vida, desde o momento em que se fecunda e se tem um embrião, ou eu descarto esse embrião e não era nada. As condutas e responsabilidades médicas, em face do princípio da autonomia do paciente, a relação médico e paciente, assim como a relação jurista e cliente, que não deixa de ser o seu paciente, o direito que prevalece é a vontade do advogado, do jurista. E na medicina, na biomedicina, na biotecnologia, prevalece a vontade de quem? Quais são as possíveis responsabilidades? O direito tem que nos dar essas respostas. Afinal, ele é um fenômeno cultural em constante evolução. O direito é vivo, como diz o filósofo Heinrich Ehrlich. A gestação de substituição, a prática do empréstimo de útero e seus aspectos jurídicos frente à bioética e ao biodireito. As barrigas de aluguel, né? Como fica essa situação para o âmbito jurídico, principalmente no âmbito do direito civil? Ou será que caberia também no âmbito do direito do consumidor? Eu paguei para consumir, para usufruir daquela barriga, ela tem que me dar o produto, o fruto daquilo que eu adquiri. Direito civil, direito do consumidor, bioética, o que é isso? Que confusão é essa? Nós temos que trazer resposta para tudo isso. E aí, eu inseri lá junto ao AVA 2 textos para vocês fazerem a leitura e reflexão. O primeiro deles trata sobre a globalização bioética, a universalidade do paradigma principialista fundado na dignidade humana.
Só do título desse texto dá para tirar um monte de coisas. Olha só. Globalização bioética. Globalização não é um fenômeno novo. A globalização sempre existiu, desde do estado antigo, grego, romano, medieval, moderno e o pós-moderno, que é o que nós estamos discutindo sobre bioética. O que se não utilizava era a terminologia globalização, mas a cada processo evolutivo do Estado, nós tínhamos a globalização presente. Tudo que se apresenta de novo, de tecnológico, é globalização. Então, o termo globalização, ele vai surgir no final do século XX, vai ser aplicado com tudo no século XXI, mas aí nós já substituímos ele pela era da informação, pela era da tecnologia, por pós-modernidade, por contemporaneidade, mas é tudo globalização. Bioética, direito à vida, com ênfase no certo e errado da moral. Universalidade do paradigma. Paradigma não é algo contínuo, paradigma é algo que eu sigo hoje, daqui um ano ele não é mais paradigma, o paradigma já mudou, o modelo impositivo ideológico mudou, então paradigma não é algo constante que eu vou seguir, paradigma ele sempre muda, ele se interrompe. Principialista fundado na dignidade humana. Será que a bioética, enquanto princípio pautado na dignidade humana, segue alguns paradigmas hoje? Sim. E antes? Seguia alguns paradigmas? Seguia. E no futuro vai seguir os paradigmas de hoje? Não, vai seguir outros paradigmas, porque paradigma é algo que se interrompe. Aí a introdução do texto, que é um artigo científico, para vocês lerem, salvo engano, tem umas 10, 12 páginas, demonstra que o fenômeno da globalização não está relacionado exclusivamente à economia e à geopolítica, mas também com a bioética, nascida na tentativa de aproximar as ciências humanas das ciências naturais, propiciar o encontro entre os fatos e os valores, falamos disso. Os princípios bioéticos estão intrinsecamente conectados à doutrina dos direitos humanos e têm a dignidade humana como fundamento. Por essa razão, é possível referir-se a esse paradigma como sendo universal. Que paradigma? A dignidade humana. Como força suficiente para a defesa dos seres humanos em face dos resultados do desenvolvimento biotecnológico, que é estimulado pelo processo de globalização, garantindo a promoção da igualdade e o devido combate às injustiças. Será que para sermos iguais, nós nos submetemos a determinados procedimentos biomédicos ou biotecnológicos para seguirmos os paradigmas de moda, de tudo que nos cerca na nossa vida em sociedade, para seguirmos determinados padrões estéticos e de beleza que são oriundos do diálogo, da teoria da comunicação? O direito está pronto para solucionar tudo isso e garantir que todos tenhamos dignidade. Um exemplo, ir da academia, por exemplo. Na academia é um desfile de moda, né? E se chega uma gordinha, um gordinho lá, todo mundo vai parar e vai olhar para ele. Por quê? Porque ele está fugindo dos padrões impostos. Ele está em busca de uma biotecnologia, de uma biomedicina, para entrar dentro dos padrões, para ser aceito. Olha a relação do direito com a psicologia, com a estética e com a bioética, que é a nossa consciência moral. O texto segue por esse princípio, por esse caminho, para vocês fazerem uma reflexão. O segundo texto traz
Os limites éticos e jurídicos da intervenção em seres humanos. O papel dos comitês de ética em pesquisa com seres humanos. Nós falamos um pouco na outra aula, na primeira aula, sobre a ética na pesquisa com seres humanos, e falamos inclusive do direito dos animais, que está muito em voga. Quem não escolheu o tema de TCC aí, de monografia, direito dos animais. Existem limites impostos pela ética para as pesquisas com os seres humanos? Até que ponto tem um limite? Ou não temos esse limite previsto em ordenamento jurídico, em um sistema de regras que tem por intuito preservar a dignidade, a liberdade, a vida humana, em prol da fraternidade de todos? O texto vai discutir isso. O artigo que segue visa expor a contribuição da bioética à vida, com ênfase na consciência moral, né, para as intervenções e as experimentações em seres humanos, considerando as atribuições de comitês de ética como delimitadores legais e éticos dos pesquisadores. As reflexões partem das origens da bioética e dos seus princípios, observando fatos históricos registrados como deslizes éticos em condução de pesquisas com seres humanos. Da necessidade, controle e de instâncias. Além dos pesquisadores, surgem as normativas e organismos internacionais de pesquisa, as brasileiras e as diretrizes desses comitês que endossam a adoção de outros comitês de ética e suas ações, que vão servir como exemplo para a justiça, para a humanização do direito. E como palavras-chave, quando nós vamos ler um artigo científico, nós devemos nos atentar às palavras-chave, ou uma monografia, ou uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, porque as palavras-chave representam o sentido do texto, aquilo que o texto vai tratar. Bioética, normativas e comitês de ética. Qual é o papel dos comitês de ética no que tange a bioética? O que eles estão normatizando e discutindo? E aí vários setores da sociedade vão criar os seus comitês de ética no que tange a bioética. Nós vamos ter na medicina, nós vamos ter no direito, nós vamos ter na biologia, tudo que envolve vida, nós vamos ter os seus comitês que estão discutindo os limites éticos de toda essa tecnologia que tem afetado a nossa vida de uma maneira assustadora, avassaladora. A OAB tem um comitê de ética sobre bioética e biodireito. A seccional de Cuiabá tem, assim como as seccionais de todos os estados da nossa nação. E aí eu disse para vocês que tinha saído uma notícia, né, esses dias, e eu trouxe então como uma curiosidade da bioética. A Justiça autoriza casal homoafetivo a usar o Fundo de Garantia, né, o FGTS, para realizar uma fertilização in vitro. O FGTS para custear o tratamento de fertilização in vitro em Anápolis, a cerca de 60 quilômetros de Goiânia. A Justiça considerou que os casos previstos em lei para o saque do benefício são exemplificativos. A Caixa Econômica Federal, ela estabelece quais são as regras para que você possa fazer o saque do FGTS. E por essa decisão da Justiça, nós temos o entendimento de que não é um rol taxativo, e sim um rol exemplificativo. Depende da necessidade justificadora, justificada. De acordo com o processo, as duas mulheres se casaram em 2019 e desde então sonhavam em ter um filho.
O objetivo era usar o óvulo de uma das mulheres, fecundá-lo com o esperma de um homem estrangeiro e depois transferi-lo para o útero da companheira. Elas foram a uma clínica especializada na capital para realizar exames e souberam que o procedimento precisaria ser feito com urgência, uma vez que a mulher que ia ceder o óvulo tem 40 anos e só possuía 3 para a fecundação. Elas foram, então, à justiça para poder utilizar 28 mil do saldo do FGTS para poder realizar o procedimento. No processo, a defesa do casal alegou que existem poucas unidades especializadas para o procedimento e que as filas de espera são longas. Por esse motivo, elas não poderiam esperar a vez, sob o risco de não conseguirem engravidar. O juiz federal responsável pelo caso citou a jurisprudência do STJ, que pontua que os casos previstos em lei para saque do FGTS não são restritivos, taxativos, mas exemplificativos. Ele ressaltou que o caso seria parecido com a hipótese de um tratamento grave de saúde que consta na lei. O advogado do casal afirmou, meu xará, né, afirmou que a decisão representa uma grande conquista para os casais brasileiros. Ele pontuou que o tratamento tem um custo elevado e que muitas famílias possuem apenas a reserva do FGTS como poupança. E isso é uma grande realidade, principalmente nos nossos tempos pandêmicos, né? Nós estamos passando por isso e tendo que fazer os saques do FGTS. É uma decisão extremamente inovadora, que trata do direito à vida, da possibilidade e da não existência de inserção de políticas públicas das relações homoafetivas, tanto a homens quanto a mulheres, inclusive das relações heterossexuais, que também podem passar por esse tipo de problema. As filas são enormes para que se submeta a esse tipo de procedimento. Nada impede que se faça o mesmo pedido. Então, enquanto advogados, devemos estar sempre antenados às novidades. Lá junto ao SIGA, eu inseri para vocês uma palestra que trata do direito civil e da biotecnologia, né? Então, é o direito civil e a biotecnologia vivendo o futuro. A palestrante, ela vai trazer qual é a relação do direito civil com a biotecnologia, com a ética, com tudo isso que nós estamos vivenciando. Quando nós fazemos um processo a nível desse, esse processo já também não é mais físico, né? Ele é eletrônico, olha a tecnologia presente. No caso dito aqui por nós, da decisão do casal, nós temos a relação da vida por influência do nascituro, por influência da biotecnologia, o processo judicial por influência da biotecnologia, a jurisprudência utilizada é fruto da biotecnologia, é fruto dos estudos científicos em prol da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, envolve direitos da personalidade, envolve a consciência moral, envolve as questões éticas. Imagina se fosse um juiz extremamente fechado. Será que esse juiz teria feito essa interpretação e autorizado esse saque do FGTS? Nós temos que ter toda essa consciência na nossa mente quando formos analisar um caso. Tudo isso envolve também uma relação civilista. Um outro texto que está inserido lá para vocês é um texto grande, de 168 páginas, salvo engano, 162. Ele vai tratar da bioética e os direitos humanos, a proteção da dignidade da pessoa humana na era da genética. Nós estamos na era em que a genética está saindo pelos poros, né? E como fica a bioética e os direitos humanos com relação a tudo isso? Os direitos humanos têm toda a preparação para proteger a dignidade da pessoa nessa era da genética,
No caso do casal lá que fez a fecundação, quantos problemas psicológicos esse casal não passou? Essas duas mulheres, primeiro para se aceitarem e se assumirem, depois para elas assumirem para a sociedade que elas tinham um relacionamento, depois para elas assumirem que elas queriam ter este filho, gerar este filho, se submeterem ao poder judiciário para conseguir isso, virar notícia de jornal, de internet, de Instagram, de Facebook, comunicação de massa. Como fica o psicológico? E depois que essa criança nasce, como as duas irão se sentir? Quem é a mãe? Uma deu o óvulo, a outra gerou. As duas são mães. E a hora que essa criança perguntar quem é o pai, qual vai ser a reação psicológica delas? E dessa criança? Por quais processos psicológicos essa criança vai passar? Ela vai agir de forma natural ou ela já vai ser moldada dentro de um padrão que ela vai aceitar tudo isso? Olha a psicologia presente em tudo isso, o direito está presente em todos esses aspectos que nós colocamos. Tudo isso é fruto de uma consciência moral valorativa. É a ética presente na nossa vida. Conseguem visualizar a importância da dignidade da pessoa humana e da biotecnologia na nossa vida? Está presente em tudo, assim como o nosso direito. E nós temos inserido lá no SIGA também uma enquete. E a pergunta da enquete para vocês é: você, enquanto acadêmico do curso de bacharelado em Direito, é contra ou a favor da regulamentação de políticas públicas em reprodução assistida para casais homoafetivos? Sim, não, talvez, né? Para vocês responderem lá no nosso fórum, se vocês são contra ou a favor a inserção pelo Estado de políticas públicas que apoiem a reprodução assistida a casais homoafetivos. E nós temos o nosso fórum de hoje, que é o fórum número 2. E o fórum número 2 diz o seguinte: podemos afirmar que as ações oriundas da bioética são em prol da coletividade? Será que tudo que a bioética faz, proporciona no nosso dia a dia, é pensando nos anseios, nos desejos, nas vontades, no bem comum de todos, da coletividade, de uma maneira fraterna e universal? A bioética pensa na universalidade? Explique o seu pensamento. É algo extremamente subjetivo para vocês pensarem um pouquinho. O texto que eu falei para vocês é 163 páginas. Eu errei, né? Eu tinha falado 168, 162, é 163. E ele diz assim: bioética e direitos humanos, a proteção da dignidade da pessoa na era da genética. As ideias belas e verdadeiras pertencem a todos. As ideias belas e verdadeiras pertencem a todos. Sêneca. Todas as ideias belas que trazem grande propagação e espetacularização pertencem a todos nós. Nós nos encantamos com ela, e isso nada mais do que a representação do que é a biotecnologia, né? A bioética presente na nossa vida, no nosso dia a dia. A ciência aplicada aos avanços da biotecnologia torna evidente a capacidade e a criatividade humana de transformação e fomento da sua liberação em reação às contingências do mundo natural. As mais modernas tecnologias de engenharia genética inserem-se neste contexto de desenvolvimento biotecnológico, que tem, sem dúvidas, dado luz aos maiores questionamentos quanto à natureza humana. Como bem define
o Sgrécia, ao referir-se à genética contemporânea, encontramos-nos, sem dúvida nenhuma, diante de um momento crucial da história da ciência e da história da humanidade. A bioética está marcando a nossa humanidade, a nossa existência nesta contemporaneidade. De fato, as inovações nesse campo da ciência acabaram por colocar a humanidade frente a situações, até pouco tempo, inimagináveis, como terapias gênicas e clonagem humana. Tivemos a novela Clone, né? O Frankenstein. E se por um lado a manifestação dos genes trouxe renomadas esperanças ou renovadas esperanças de cura para várias doenças e de melhoria de qualidade de vida em um sentido amplo, por outro lado, criou uma série de incertezas, angústias e muitas contradições que devem ser analisadas cuidadosamente pela sociedade. As aplicações atuais de engenharia genética demonstram um caráter ambivalente de proteção e afronta concomitantemente a diversos princípios de direitos humanos, porquanto incluem certas situações de possível proteção e outras de ofensa ao núcleo axiológico da noção de dignidade da pessoa humana. Desde já, revela-se, portanto, a importância desse estudo, desse tema, o qual terá por fio condutor a proteção da pessoa humana e dos direitos humanos, quando afrontados por questões relacionadas à genética. Busca-se contribuir de modo relevante para a atividade de médicos, pesquisadores, membros de comitês de ética, advogados e juízes, demonstrando o quanto suas atividades encontram-se abrangidas pela natureza pluralista da bioética e o quão necessárias é a relação estabelecida entre essa e os direitos humanos. Vivemos em uma sociedade plural. A bioética, que nasceu como resposta natural da sociedade às angústias e incertezas humanas erigidas ao longo do século XX, face aos avanços da ciência, visa assim como o direito à proteção da dignidade da pessoa humana diante dos dilemas oferecidos pelas sociedades complexas, nas quais as técnicas de engenharia genética são cada vez mais presentes. Neste plano, o direito e a bioética, na qual se inclui a ética, que é a nossa moral valorativa, apresentam-se como protagonistas de proteção humana, do que decorre a íntima relação existente entre essas disciplinas que se pretende ressaltar ao longo desse trabalho. Ambas têm por dever a determinação e proteção dos princípios considerados mais relevantes para a manutenção e desenvolvimento de cada pessoa e da sociedade humana. Quanto o direito, é clara a importância para a ordenação e controle social. Ademais, assim como a bioética, o direito contribui para o esclarecimento sobre os valores de uma sociedade em um determinado espaço, tempo, geográfico e no âmbito internacional, o que é autorizado pela bioética aqui, pelo biodireito aqui, não é autorizado em outros países. A discussão sobre a extensão dos direitos humanos encontra-se no centro das questões bioéticas, pois cumprem o papel de juridificar a noção de dignidade da pessoa humana e de consubstanciar o seu conteúdo. A bioética, por sua vez, expande a dimensão dos direitos humanos, como bem anota Bergel. Toda uma série de novos direitos, alguns já consolidados e outros em processo de selos, tais como o direito à proteção do genoma humano contra práticas contrárias à dignidade do indivíduo, a autodeterminação genética, a privacidade genética
e à não discriminação por razões genéticas, ao consentimento livre e informado para a realização de estudos genéticos, etc., determinam uma nova dimensão dos direitos humanos. Categoria histórica que permanentemente encontra-se em constante mudança no seu caminho e foi se adaptando aos requerimentos e às necessidades de cada momento para proteger o homem, a sua dignidade e a sua liberdade. É de se ressaltar, inclusive, que a preocupação emergente com os temas de bioética conduziu à formação de um novo ramo do direito internacional, especificamente direcionado aos questionamentos suscitados pela aplicação da medicina e da biotecnologia em seres humanos, que, por envolver o gênero humano, pretende conformar uma série de princípios que escapam à existência de fronteiras fechadas. Quando advogamos a interação entre o direito e a bioética, não nos referimos exclusivamente à deontologia médica, ética médica, mas sustentamos que conceitos jurídicos e bioéticos, bem como a metodologia utilizada para a solução de conflitos, envolvendo princípios definidores dos valores mais fundamentais da pessoa humana, são de utilidade para ambos, quando diante de casos concretos, relacionados a aplicações de engenharia genética. Consideramos que os comitês de ética poderiam utilizar o método judicial de ponderação dos princípios, temos a teoria da ponderação, né, como um modelo plausível de racionalidade prática. Os membros desses comitês estão em situação análoga à dos juízes, que têm diante de si casos jurídicos que devam ser solucionados, com base em princípios definidos como fundamentais à natureza humana. Aos juízes, por sua vez, têm sido apresentados princípios como da beneficência e da responsabilidade, vimos na aula passada, que até pouco tempo não faziam parte do vocabulário legal jurista. Incontestável, portanto, é o foco prático do presente trabalho, embora presente seu substrato teórico. Quanto à ética, parte necessária da bioética, parece restar clara sua importância para a proteção do núcleo axiológico de origem da dignidade da pessoa humana. A ética visa a promoção ótima da pessoa. Ela é o questionamento sobre o ideal, a busca dos melhores caminhos de crescimento para a humanidade. A ética interroga, portanto, cada indivíduo sobre suas ações, sobre os princípios que devem ser protegidos. Ela não tem força jurídica, mas funciona como um freio invisível aos abusos da conduta científica e como fonte implícita dos direitos humanos, principalmente no que tange ao direito dos animais. Nesse ponto, marcamos que, diante das questões que colocam em causa as escolhas da sociedade, é fundamental que a decisão seja levada ao debate público, sublinhando o necessário caráter pluralista, visto que estamos inseridos numa sociedade plural, ser diferente é legal, de uma sociedade democrática. Assim definida, compreende-se que a bioética não é propriamente falando nem uma nova disciplina, nem uma nova ciência, nem uma nova ética. Ela se situa a respeito das questões postas pela biomedicina no cruzamento entre três tipos de disciplinas científicas: as tecnociências, tais como a medicina, a biologia, assim como as suas diversas especialidades, as ciências humanas, entre as quais a sociologia, a economia, a psicologia, a psicanálise e a ciência política, porque é a relação entre pessoas. Outras disciplinas, por fim, como a ética, o direito, a filosofia e a sociologia, vão fundamentar tudo isso. Assim, pode-se dizer que a bioética é um método de pesquisa interdisciplinar, colocado em ação com o objetivo de desenvolver uma reflexão ética e de construir um saber teórico
prático sobre as questões colocadas ao ser humano e às sociedades pelos progressos da biomedicina. Nessa linha, o que está em jogo na bioética parece ser uma abordagem global do conhecimento, mediante a qual a racionalidade científica e a racionalidade ética procurarão se unir. Tal signo de representação da democracia deve possibilitar que indivíduos pertencentes a comunidades morais, valores morais diversos, plurais, possam considerar-se únicos por uma estrutura comum que permita a resolução de conflitos com o suficiente grau de consenso. De fato, em sociedades democráticas como a que pretende ser a brasileira, os problemas que afetam seus valores mais fundamentais, como no caso das implicações éticas trazidas pelas técnicas de engenharia genética, devem ser debatidos em um contexto participativo e informado, antes da eleição de respostas normativas e éticas. Deve-se ter uma maior conscientização por parte dos comitês. É necessário que se persiga o consenso acerca dos limites a serem fixados à liberdade pessoal e de pesquisa. Convém centrar a busca do compromisso na elaboração de regras de jogo aceitáveis para a maioria dos cidadãos, independentemente de suas opções ideológicas. Nesse sentido, as comissões de ética e os comitês de ética possuem relevante função de promover o debate informado, plural e democrático, e assim contribuir para a formação de políticas públicas na área da bioética. Diante a importância da bioética, na qual se inclui a ética do direito como braços de proteção da pessoa humana e dos direitos humanos, quando afrontados por questões relacionadas à ética ou mesmo a outros campos da ciência, ambos estarão em foco como bases deste trabalho. E aí o autor desse artigo, desse texto, vai começar a descrever o que ele irá tratar em cada um dos capítulos. No primeiro capítulo vai tratar do princípio máximo da autonomia, da vontade, né, da beneficência, da não maleficência, da justiça, vai trazer a relação de tudo isso para com a dignidade da pessoa humana. Depois ele vai relacionar com a ética e o aspecto internacional de tudo isso. Alguém tinha erguido a mão? Não? Então, o texto, essa é a introdução dele, depois vocês vão ler, né, com toda certeza. Lá junto ao SIGA, está inserido para vocês, então, o nosso pensamento reflexivo do dia, que foi o que nós demos início à nossa aula, que é a música Tempo Perdido. Aí tem 2 vídeos inseridos lá, que são continuidade dos vídeos que eu pus na primeira aula, que foram uma palestra que aconteceu na última sexta-feira. Então, os 2 anteriores foram na outra sexta-feira, esses 2 últimos foi na última sexta-feira, que encerrou esse ciclo de Open Class sobre bioética e biodireito do Centro Universitário Eurípides de Marília, aqui no estado de São Paulo. Esse palestrante é um promotor de justiça aposentado que dedica os seus estudos à bioética e ao biodireito. Então, assistam essa palestra como forma de aquisição do conhecimento. O outro vídeo que eu inseri para vocês é o Direito Civil e a Biotecnologia Vivendo um Futuro, onde a palestrante Heloísa Helena Barbosa, ela vai tratar de qual é a relação de tudo isso com o direito civil, né, que é um âmbito do direito privado. Os slides que nós discutimos, que eu apresentei para vocês, estão inseridos em PDF, e aí estão inseridos esse texto que eu acabei de ler, a introdução dele para vocês, de 163 páginas, os outros 2 textos que eu li também, o resumo para vocês,
que é a globalização na bioética e os limites éticos e jurídicos da intervenção em seres humanos. Inserir para vocês também uma atividade, deixa eu abrir ela aqui, inserir para vocês uma atividade, e a atividade diz o seguinte: com ênfase no vídeo Direito Civil e Biotecnologia, Vivendo o Futuro, que é onde a palestrante vai fazer a relação de tudo isso com o direito civil, destaque os pontos principais do vídeo. O que é destacar ponto principal? É colocar um hífen, né, tracinho, tal coisa, tracinho, tal coisa, tracinho, tal coisa. Pontos importantes. No mínimo 6 pontos importantes da palestra dá para tirar dali, né? Número 2. De acordo com a proposição de leitura do texto, globalização bioética, a universalidade do paradigma principialista fundado na dignidade humana, destaque os pontos principais do mesmo, de acordo com o vosso entendimento. Então, vocês vão ler o texto, destacar também os pontos principais, tracinho, tal coisa, hífen, né, não é tracinho. Lembrando que paradigma é algo que nós seguimos hoje, não seguimos amanhã. Qual é o paradigma de beleza, de ética que nós estamos seguindo hoje? Foi o exemplo aquele que eu dei para vocês de ir no consultório dentário, fazer toda a parte estética, né, o preenchimento. A questão número 3, no que tange a propositura de leitura textual, intitulados Limites Éticos e Jurídicos da Intervenção em Seres Humanos, o papel dos comitês da ética de pesquisa em seres humanos, frise a relevância do mesmo. Por que esse texto é importante? Não é para destacar pontos importantes, então presta atenção. Na 1, é para assistir a palestra, destacar 6 pontos importantes, tracinho, né, hífen, tal coisa. No 2, é para ler o texto e destacar pontos importantes. Tá bom, né, essa quantidade. Alguns vão conseguir mais, é óbvio. E o 3 não é para destacar pontos importantes, é para escrever a importância. Então, um parágrafo muito bem constituído, né? Um parágrafo tem de 3 a 4 frases para não perder o sentido. Então, em um parágrafo, vocês vão destacar a relevância desse texto proposto, se a bioética possui limites ou não possui limites. Quanto aos seminários. A semana que vem, então, nós vamos iniciar os nossos seminários, as nossas apresentações. Eu vou iniciar a aula, sempre com um pouquinho de conteúdo, né? Não podemos deixar a nossa teoria de lado, mas prometo ser breve. Nós vamos, então, iniciar com a aula, aí o grupo 10 vai fazer a apresentação do pensamento reflexivo do dia. Usem a criatividade. Eu sei que tem gente que toca os instrumentos musicais aí, né? Usem a criatividade de vocês. Aí vocês apresentam o pensamento do dia, que é o grupo 10. O grupo 1 vai apresentar o tema, que é o da transfusão de sangue, salvo engano, acho que é. Da transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová. Vai tratar do primeiro tema. Se quiserem fazer uso de slides, fiquem à vontade, vídeos. Se quiserem postar algum material para os colegas entenderem melhor lá no Siga, me manda que eu insiro lá para todo mundo ter o acesso. E se quiser fazer, então, uso dos slides, podem ficar à vontade. Quanto tempo vocês acharem necessário para discutir o assunto? Porque depois que vocês apresentarem o assunto, nós iremos debater todos, né? E todos os integrantes do grupo devem falar. Vocês já sabem como é que faz o seminário, né? O primeiro integrante do grupo apresenta todos os integrantes do grupo e já faz a parte introdutória, vai passando para os colegas vão apresentando, ao final
o último sempre agradece e coloca o grupo à disposição para as contribuições produtivas, né? E não críticas destrutivas. Significa que não é porque eu não estou nesse grupo que eu não preciso saber deste assunto. Temos que estudar todos os assuntos para termos uma fundamentação teórica, tirarmos dúvidas e não criarmos problemas durante as apresentações. Todos nós estamos aqui para aprendermos juntos. Minha sugestão é que vocês respondam primeiro o fórum agora, né? Ele fica aberto até amanhã. Respondam o fórum, assistam os vídeos para fazerem as atividades, enviem essas atividades até amanhã, por favor, para não descumprirem os prazos, porque tinha que ser hoje, né? Mas enviem até amanhã, porque eu sei que eu passei muito texto, muito vídeo para vocês lerem, para vocês verem, e vocês têm outras atividades, né, outras disciplinas para fazerem. Como o nosso processo mudou um pouco, então nós temos que correr meio que contra o tempo. Não grifem o texto na primeira leitura, sempre a partir da segunda leitura. A primeira leitura é apenas leitura de reconhecimento, lembrem-se disso. É a partir da segunda leitura que nós vamos conseguir desenvolver melhor o nosso entendimento sobre os textos. Grifem, rabisquem, façam anotações. O texto é de vocês, vocês têm que entender esse texto e qualquer coisa nós podemos retomá-lo, inclusive na aula da semana que vem, para tirar possíveis dúvidas. Caso tenham dúvidas, que não tenha como esperar sobre o texto, né, e tal, porque depende disso para a resposta, entrem em contato pelo nosso grupo no WhatsApp, ou por e-mail, pode ser no privado. Lembrando que no grupo é interessante, porque a dúvida de um pode solucionar a dúvida do outro. Se subdividam direitinho lá nos grupos, observem a quantidade de integrantes, para ninguém sair no prejuízo, né? Temos que ser equilibrados, John Rawls, justiça distributiva, vamos aplicar isso e vamos pensar na nossa dignidade da pessoa humana. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma Professor, boa tarde. Sim, boa tarde. Professor, é sobre essas atividades, a questão 1 e 2, na verdade. Esses pontos, quando a gente grifar, o senhor quer que colocamos qual página que é esse ponto que a gente pegou, o senhor vê? Não precisa, porque vocês vão escrever com as palavras de vocês, né? Então não precisa colocar a página, não. Só coloca lá o hífen, tratou de tal coisa, demonstrou a compreensão de tal coisa. Vai ser o entendimento de vocês. Não precisa colocar a página, não. Professor, boa tarde. Referente ao trabalho que a gente vai apresentar, o seminário, precisa ser entregue alguma coisa para o senhor? Não, para mim não precisa entregar nada. Como eu disse, só se vocês quiserem inserir alguma coisa no SIGA para os colegas, algum material para os colegas entenderem melhor, as fontes de pesquisa, essas coisas, eu posso inserir lá. Se vocês construírem os slides, a gente pode salvar em PDF e colocar lá no SIGA para os colegas terem acesso aos slides depois também, até como uma fonte de estudo, né? Para guardar aí para o futuro que pode precisar disso. Mais alguém? Boa tarde, professor. Oi, Paulo. Opa, boa tarde os colegas. Professor, eu quero só fazer um comentário a respeito do senhor que tinha mencionado da enquete um pouco mais cedo, né, que era para responder. Eu verifiquei a pergunta e eu acredito que ela ficou um pouco confusa sobre contra ou a favor, e as opções sim, não, talvez, né? O sim então, eu acredito que o fato de ter
a possibilidade contra e a favor na mesma pergunta deixou ela um pouco confusa. Só a título de sugestão, né? Porque se você deixasse somente contra, por exemplo, aí ficaria mais fácil de fazer a resposta sim ou não. Tá? É só uma sugestão mesmo, mas tá bom? O SIGA não me habilita a colocar outro tipo de resposta lá. É por isso que acho que ficou meio truncado, mas eu vou dar um jeito de arrumar lá, tá? E quem que tinha chamado? Era o Eric? Professor, boa tarde. Eu queria fazer uns questionamentos. Primeiro, a respeito, quando o senhor começou a falar do slide, eu tenho que perdi os primeiros minutos da aula. Aí, quando eu cheguei, já estava decorrendo a explicação, aí eu só li o que estava no slide. O senhor falou que a partir do século XX, acho que no primeiro slide, a escola de Frankfurt que começou a discernir o pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que isso já não tinha sido na Revolução Francesa, que é onde foi o expoente dele, ou não? É o mesmo período, né? É a mesma periodicização, a escola de Frankfurt junto com a Revolução Francesa. Sim, é porque eu li após a Segunda Guerra Mundial, aí o senhor colocou uma data lá de 1900 e pouco, aí eu achei meio confuso, mas eu entendi. Aí o senhor falou que vai disponibilizar os slides também, já era uma outra dúvida. Outra coisa, a respeito o senhor falou que casais com HIV, soro positivo, se eu não me engano, pode ter filho normal. Só que durante a gestação da mãe com o bebê, ela não tem um contato, não ocorre em nenhum momento contato do sangue da mãe com o bebê, professor? Tem contato e já temos casos de que a criança nasce sem o vírus. Assim como nós já tivemos também exemplos da Covid, que a mãe está com Covid, tem o filho nasce sem. Mas não é nada comprovado cientificamente, tá? Tem casos que... São apenas estatísticas, entendi. Exatamente. Obrigado. Voltando na escola de Frankfurt, vai ser tudo no mesmo período do século XX, porque antes dela vem a escola dos análises, né? Vem a escola dos análises, aí vem a escola de Frankfurt, que vai ser no período da modernidade, e aí eu não falei de Primeira Guerra, eu já pulei para a Segunda Guerra, que são os momentos que traz mais transformação na cultura jurídica. Porque senão, se a gente voltar, a gente começa a entrar muito em história do direito. Entendi, professor. Obrigado. Mais alguém? Hein, professor? De novo, sobre essas frases dessas questões da 1 e 2, o senhor quer que responde elas de forma objetiva, tipo, colocar uma frase apenas, ou o senhor quer, sei lá, algum parágrafo para explicar? Não, começa com verbo, um tracinho, demonstrou tal coisa, exemplificou tal coisa. Só assim, bem simplesinho, não é nada entendi, então, perfeito. Não é nada muito cheio de complicações para vocês, não. Tudo bem simples, porque são muitos textos para ler e os vídeos para assistirem. Assistam às palestras que estão nos inícios das aulas, que elas trazem muito conceito do que é bioética para entender bem. E não é uma palestra cansativa, chama bastante a nossa atenção. As duas palestras iniciais. Vocês vão gostar, tenho certeza. Mais alguma coisa? Não? Aproveitem esse tempo para lerem o texto, para fazerem as atividades, respondam primeiro o fórum, né, que ele é mais essencial, respondam o fórum para eu poder contar a presença de vocês, depois enviem o trabalho, qualquer dúvida, entrem em contato, principalmente o grupo que começa a apresentar na próxima semana, e como eu disse para vocês, eu estou em contato para estarmos fazendo no nosso evento de bioética com um psicólogo e um transgênero, para nós discutirmos sobre isso. O fórum fecha amanhã, Wellers, mas tente respondê-lo hoje, porque a regra da instituição agora é tudo no mesmo dia, né? Por isso que eu não estou nem alongando as aulas, estou tentando acabar mais cedo, para que vocês tenham o tempo de fazer no mesmo dia, mas eu sei que muitas vezes fica complicado, fica difícil para todo mundo,
mas nós temos que simular o máximo possível de como se estivéssemos em sala de aula, o que nós estaríamos fazendo na sala de aula. Colocar a atividade para vocês fazerem aqui agora e ficarmos lendo o texto junto, tornaria muito cansativo. Todos nós estamos intoxicados de tanta tecnologia, de tanta live, dá até um susto quando o celular faz o barulhinho, né, que é o professor mandando mensagem, na verdade. Eu também sou aluno, também passo por isso, né? Então, vamos otimizar o nosso tempo. Por isso que eu estou encerrando as aulas um pouco mais cedo, para vocês tentarem fazer tudo no mesmo dia, para não deixar acumular, porque agora as regras mudaram da instituição, por isso que é só até amanhã, tá bom? Então, dúvidas, entrem em contato, um grande abraço a todos, se cuidem, por favor, hashtag fiquem em casa, dúvidas, entrem em contato, não precisa ter vergonha, principalmente o grupo que começa a apresentar na semana que vem, e o grupo 10, não esqueça que vocês é que farão a nossa mensagem, o nosso pensamento reflexivo do dia. Daqui 15 minutinhos, essa aula já vai estar postada lá junto ao nosso Siga. Oi, Franciele. Oi, professor, boa tarde. Tá bonito, hein, professor? De falar, hein? Você também. Na hora que eu olhei assim, eu falei, mas mudou de professor? Eu falei, oxe, tá bonito, professor. Professor, eu não assisti a primeira aula, eu mudei de endereço, de ponto comercial, tudo, e o pessoal da SEG demorou muito para instalar a internet. Vieram instalar hoje, agora, acabaram de instalar, agora no horário de almoço. Mas as aulas gravadas, eu fui lá, olhei os trabalhos, estou ciente de tudo. Eu só não ouvi a orientação sobre a presença, se você vai fazer a chamada durante as aulas ou não. Quando eu tenho um programa instalado aqui no meu Meet, então quando eu fecho a sala, ele gera uma lista de presença. Aí eu pego essa lista de presença e comparo com a resposta do fórum. Isso é a presença de vocês. E que vai ser uma das notas. O fórum vai ser uma das notas junto com as atividades. Outra dúvida. A outra nota são os seminários e a última nota vai ser a prova lá no último dia de aula. Ah, sim. E a outra dúvida que eu fiquei, professor, é a respeito do fórum, porque a atividade, eu vi ela, mas o fórum eu não entendi muito em relação ao fórum. O fórum responde lá dentro mesmo do Siga. Deixa eu abrir a pergunta dele aqui. Responde ele lá dentro do Siga mesmo, ele vai abrir uma caixa de diálogo para você. E a pergunta... Espera aí que está abrindo aqui. Alguém tem a pergunta aí? Fácil? Abriu. Podemos afirmar que as ações oriundas da bioética são em prol da coletividade? Tudo aquilo que a bioética nos proporciona, ela proporciona pensando na coletividade, na universalidade, no bem de todos? Se pararmos para analisar de uma forma genérica, sim, mas isso traz consequências jurídicas, não é? Essas consequências jurídicas é que nós vamos ter que discutir. Simples é isso. Mas aí, no caso, essas perguntas no fórum, nossa, vou colocar só num lugar para mim poder ficar onde não tem barulho, o pessoal tá cortando as paredes aqui. Professor... As perguntas do fórum são sempre subjetivas. Sim, mas toda aula vai ter uma pergunta? Toda aula tem um fórum, tem uma enquete e, às vezes, uma atividade. Então tá. Esclarecido, então. Tá, tranquilo. Então, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Hashtag fique em casa, né? E a educação não pode parar, nós estamos juntos. Entrem em contato. Um grande abraço a todos. Beijo no coração e até segunda-feira com as apresentações dos nossos seminários
e com aula também, né, antes do início das apresentações. Um grande beijo no coração, até mais. Tchau, professor, obrigada.